Riacho Grande na TV, a sua TV pela internet. Se é fato, é notícia. A TV Riacho Grande registra. Hoje vamos falar um pouco sobre a história do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Como se sabe, o precursor do trabalho dos empregados foi a Revolução Industrial. Ela se iniciou principalmente na Inglaterra, porque era um lugar que tinha a burguesia mais rica, com mais recursos, e a estratégia de estar próximo de outros mercados consumidores, né? Isso no século XIX. E nesta época, antes dessa época, existiam os artesãos que fabricavam manualmente e tinham conhecimento de todo o processo produtivo, começava e terminava aquele produto. Com a Revolução Industrial, eles passaram a saber somente uma etapa da produção. E nessa época, a relação do trabalho era cruel, muito cruel. Não existiam direitos trabalhistas. A jornada de trabalho era excessiva, 16, 18 horas por dia. O ambiente de trabalho era insalubre e não tinha segurança do trabalho. Muitos empregados morriam. E existia até uma coisa absurda, castigos físicos. Isso foi se passando e essa Revolução Industrial foi também para os Estados Unidos. Em 1886, no dia 1º de maio, já existiam sindicatos organizados da classe trabalhadora. E houve uma manifestação em Chicago. Visavam naquela época um direito trabalhista, que seria a redução da jornada de trabalho para 8 horas. E os patrões e o governo, lógico que não aceitaram. Como eles queriam esse direito? Isso iria atrapalhar a produção e coisas mais. Nesta manifestação, morreram 3 manifestantes. Mas o que aconteceu? Essa manifestação não parou, ela continuou. Teve mais 4 mortes no dia 3 de maio e depois mais 7 mortes. E chegou ao absurdo de ter em um dia 12 mortes. E o pior, 5 sindicalistas que estavam apoiando essas manifestações foram condenados à morte. Mas não foi vão, foram mártires, né? E no dia 1º de maio de 1891 foi declarado Dia Internacional do Trabalho em Bruxelas. E veja bem, o Dia do Trabalho nessa época não era comemoração, não tinha comemoração, eram protestos, sempre protestos. Esse dia só foi decretado como feriado aqui no Brasil em 1925, e o presidente da República era o Arthur Bernardes. Mas mais para frente, somente em 1943, no governo de Getúlio Vargas, foi possível se obter direitos trabalhistas. Em 1º de maio de 1943, foi promulgada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E veja bem, foi uma lei, apesar de criticarem muito Getúlio Vargas, foi uma lei muito moderna, que vigora até hoje. A CLT teve algumas emendas, mas vigora até hoje. Foi melhorada em diversos aspectos, né? Então hoje nós temos aqui no Brasil
a comemoração do dia 1º de maio. E, no meu entender, é uma comemoração mesmo, porque a classe trabalhadora obteve muitas e muitos direitos. Hoje, você tem direitos à jornada de trabalho de 8 horas, pagamento de horas extras, 13º salário, férias com acréscimo de 1/3 e inspeções nos locais de trabalho para que ele seja seguro e não seja insalubre. E lógico que os castigos físicos já deixaram de existir há muitos e muitos anos, com algumas exceções em alguns lugares remotos do Brasil. E hoje ainda, apesar de todos esses direitos, a modernidade, o conhecimento dos trabalhadores, temos ainda casos de trabalho escravo em lugares remotos do Brasil. Então, hoje, a luta dos trabalhadores deve ser voltada para essa questão do trabalho escravo e, lógico, da fiscalização e respeito às leis trabalhistas. E, atualmente, no governo federal, nós estamos vendo hoje a intenção de diminuição de alguns direitos do trabalhador, que está ainda sendo discutido e que vamos esperar que tenha um bom fim. E parabéns a todos os trabalhadores. A todos os trabalhadores, principalmente da categoria hoteleira, desejamos um feliz Dia do Trabalho. É os votos e desejo do Sinderhot, sindicato de sua categoria. Olá, meu amigo e minha amiga, aqui quem fala é o vereador Gilberto França, do PMDB de São Bernardo. Dia 1º de maio, todos vocês já sabem a importância desse dia. É o dia do trabalhador mundial, do trabalhador do Brasil e em especial do nosso trabalhador de São Bernardo. Eu, como trabalhador, como brasileiro, quero parabenizar todos vocês por esse nosso dia. Parabéns, Dia do Trabalhador, parabéns, povo brasileiro, povo lutador. E que esse dia, que é um marco na vida do trabalho em todo o mundo, seja o marco também na nossa cidade e que você consiga arrumar aquele emprego tão sonhado, fazer aquela tua especialização, enfim, fazer os cursos do teu sonho. Parabéns pelo seu dia, parabéns, dia de todo o trabalhador brasileiro, em especial de São Bernardo.